A mensagem dessa noite tem por objetivo falar um pouco sobre a família de Jesus, que nós entendemos que é composta pela igreja. Nós cremos que nós somos, de alguma forma, essa família de Jesus. Embora seja um texto bíblico não tão assim interessante para alguns, quando a Bíblia fala de genealogias, nem todo mundo gosta de lê-las. Mas eu pretendo explorar um pouquinho hoje, falando sobre as várias pessoas, os vários tipos de pessoas que compõem a igreja e a família de Jesus. E como nós precisamos aprender a conviver melhor com essa família, ou nessa família. Então, título da mensagem: a família de Jesus. O texto bíblico, Lucas, o capítulo 3, os versículos então de 23 em diante. Lucas capítulo 3, verso 23, diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Permitam-me agora ir para o versículo 32 do mesmo capítulo. Davi era filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Eu não sei por quanto tempo você resistiria se eu fosse ler toda essa lista, por isso que eu só li uma parte dela. Mas eu quero destacar aqui alguns personagens dessa genealogia que acabamos de ler, dessa família tão especial que Jesus é apresentado aqui. O evangelista Mateus, ele descreve alguns tipos de pessoas que fizeram parte da história, que foram os ancestrais de Jesus Cristo. E eu quero separar aqui em 5 grupos. O primeiro grupo de pessoas, ou pelo tipo de pessoas que você encontra na família de Jesus, são de pessoas que nessa genealogia que você acabou de ler, nem mesmo o nome delas aparecem. Se você comparar essa genealogia apresentada em Lucas com a genealogia de Jesus apresentada em Mateus capítulo 1, você vai ver que tem alguns nomes de pessoas muito importantes e que não são nem mesmo citadas aqui. Por exemplo, você vai encontrar lá então Josafá, o rei Josafá, o rei Ezequias, rei Josias, entre outros. Você encontra em Mateus, mas não encontra na família de Jesus em Lucas. E esse é o primeiro grupo de pessoas que é importante na igreja. O fato de não ter os nomes desses homens na genealogia de Cristo não significa que elas não existiram e nem que tenham sido importantes. O fato de não ter os nomes mencionados em uma homenagem na igreja, o fato de ter uma programação especial da igreja e seu nome não ser citado, não quer dizer que você não exista, nem quer dizer que você não seja importante. Apenas que por alguma razão não foi mencionado o seu nome. Quando uma pessoa começa a ficar muito ofendida pelo fato do seu nome não ser lembrado, isso acaba criando em você uma sensação muito ruim. Então é importante que a gente busque em Deus desenvolver uma saúde espiritual e emocional para não ficar chateado ou aborrecido quando o seu nome não é mencionado. Nomes de pessoas extremamente importantes como rei Ezequias, um grande rei de Israel, Josias, o último grande rei que fez uma grande reforma espiritual, entre outros homens importantes, não foram mencionados pelo evangelista Lucas, mas foram pessoas que existiram e não só existiram, foram muito importantes. Então, eu não posso atribuir a minha importância ao fato de alguém colocar meu nome ou deixar de citar meu nome em uma lista, seja lá em que ocasião ela for.
Eu sei que é bom ser citado, eu sei que é bom ser lembrado, mas eu não posso e você não pode avaliar a sua história e a sua importância pela lista de outra pessoa. O segundo tipo de pessoas que encontramos na família de Jesus, está ali apresentado vários nomes de pessoas que você dificilmente saberia me explicar quem foram eles. Nome de pessoas totalmente desconhecidas. Quem poderia, por exemplo, me explicar quem foi Esrom? Alguém pode me falar um pouquinho sobre a família do irmão Esrom, o irmão Arni, o irmão Salá, o irmão Hagaú? Você lembra dele, irmão Hagaú? Não lembra? Não é possível. Pois é, acho que ninguém conseguiria explicar para mim o nome, quem foi o irmão Hagaú. E na lista aí aparecem vários, Arfaxade, entre outros diversos. Inclusive, se alguém quiser escolher um nome para um filho, o que não faltam são nomes criativos nessa lista. Esse tipo de pessoas que compõem a família de Jesus, é interessante que a gente entenda que o nome, muitas vezes, é muito importante para quem ouve. Quando você vai ler uma genealogia como essa, e aparecem esses nomes estranhos, que você não sabe quem foram eles, chega a dar uma certa agonia, dá vontade de passar logo para o último versículo, ou nem mesmo ler esse capítulo, porque são nomes que não têm nenhum significado para você. E por que esses nomes não têm nenhum significado para você? Porque você não conhece a história deles. Para você saber a importância do nome de alguém, você precisa saber a história do nome desse alguém. Uma igreja não pode ser composta apenas por nome de pessoas estranhas. Inclusive, por falar em nome, a menos que você não goste do seu nome, o seu nome é o nome que você mais gostaria ou desejaria que fosse mencionado. E isso, se for mencionado de maneira correta. Porque quando você vai numa consulta médica, em alguma outra programação, e alguém pronuncia seu nome de maneira errada, dá vontade de você fazer uma oração de imediato pela pessoa, para não pecar no seu coração, não é? E quando você vai numa formatura, por exemplo, o nome que você mais aguarda para aplaudir quando vai entrar é o nome de alguém que signifique algo para você. Nomes de pessoas desconhecidas, isso não diminui também a importância dessas pessoas. Se de repente, em algum momento, você se sentiu um desconhecido dentro da própria igreja, mesmo que você se sinta, às vezes, um desconhecido mesmo em casa, esse desconhecimento do significado da sua história, isso não define o valor que eu tenho, nem que você tem. Esses homens que aqui são mencionados são importantes para Jesus, porque Jesus conhece a história por trás de cada nome. Para Deus não existem estranhos, para Deus existem pessoas que Ele conhece profundamente. Atrás de cada nome desse, que talvez para mim e para você não signifique nada, porque nós não conhecemos a história deles, em cada nome desse tem uma história que Deus teve prazer em mencionar. Portanto, se você quiser saber o valor de alguém, conheça a história desse alguém. Não dá para valorizar uma pessoa sem conhecer a história dele. A igreja também é composta de um outro terceiro grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que aqui aparece agora, são pessoas de uma biografia perfeita. Na igreja, na família de Jesus, tem pessoas como, por exemplo, Enoque, que você procura uma falha e não consegue encontrar. Você encontra, por exemplo, Boaz. Onde você conseguiria encontrar uma falha em Boaz? Há outros personagens bíblicos, que também a gente olha assim, não tem falha nenhuma. Mas eu estou me referindo a esses dois porque foram ancestrais de Jesus. Na igreja, às vezes, você pode encontrar pessoas que aparentemente têm uma conduta que não falha. Já conheceu crentes na igreja que você olha e diz assim, essas pessoas são perfeitas, pelo menos aparentemente. Esses dois homens foram grandes homens de Deus, mas eu confesso que se na genealogia de Jesus só existissem homens como Boaz e nomes como Enoque, eu me sentiria meio desanimado, ou eu acho que não teria esperança para mim, ou talvez não tivesse lugar para mim na família de Jesus. Já conheci pessoas que disseram assim, pastor, eu às vezes me sinto desanimado de querer ser cristão, porque eu acredito que eu não vou ser tão bom quanto fulano. Eu acho que eu não vou conseguir cumprir tudo.
Se na família de Jesus só fossem mencionadas pessoas perfeitas, eu entenderia então que não seria meu lugar, ou que não teria lugar para mim na família de Jesus. Mas a família de Jesus não para por aí. Há um quarto grupo de pessoas que você encontra também na família de Jesus. Quem são eles? Pessoas famosas, que se destacaram. Você vai encontrar ali Adão, você vai encontrar Noé, você vai encontrar Abraão, você vai encontrar Davi. São pessoas famosas, pessoas que se destacaram. E como é bom ser destaque, não é? As pessoas se destacam porque tiveram melhor nota, se destacam porque foram sei lá o quê, tem tantos destaques, não é? Agora, o fato desses homens terem se destacado não quer dizer que eles não erraram. O fato de algumas pessoas se destacarem, talvez em áreas que você não tenha se destacado, isso não define a importância daquilo que você tem feito. Eu não posso ficar me comparando a outras pessoas em áreas que eles se destacam. Eu tenho áreas que eles não vão se destacar. Eu tenho atividades, ou eu tenho uma vida que eu jamais poderia vivê-la bem se eu ficar o tempo todo me avaliando em cima do que os outros fazem ou deixam de fazer. A Bíblia, ela apresenta seus heróis que se destacaram, mas não esconde as suas falhas. Pessoas que realmente têm destaque, ou pessoas realmente que são fortes, e pessoas realmente que são maduras na vida cristã, elas reconhecem as suas virtudes, elas reconhecem o que elas se destacam, mas elas são humildes suficientemente para reconhecer os seus erros. Adão, por exemplo, foi um grande homem, sim, mas foi o primeiro homem pecador da história, caiu. Noé, grande, incrível pregador, salvou o mundo, é o nosso segundo pai depois de Adão, mas assim que chegou em terra firme, plantou uma vinha e encheu a cara, e ficou bêbado e nu na frente da família. Nós encontramos, por exemplo, aí Abraão, um homem incrível, pai da fé. Deus nos ajude a conseguir escrever uma história tão linda quanto a dele, mas era mentiroso, e mentiu 2 vezes. Nós encontramos Davi, o maior rei da história do povo de Deus, um rei tão incrível, com uma biografia tão maravilhosa, que quando Jesus nasceu foi chamado filho de Davi. Mas isso não impediu de ser um adúltero, de ser um assassino, de um amigo que lhe era fiel, como Urias. Então, mesmo pessoas em destaque, elas de fato não são tão perfeitas como às vezes você pode achar que são. A família de Deus tem pessoas que têm problemas com bebida. Aqui talvez tenha pessoas que já tiveram problemas com bebida alcoólica ou com outros vícios. Bem-vindo! A família de Jesus também tem lugar para pessoas que tiveram problemas com vícios. Talvez aqui tenha pessoas me assistindo que já tiveram problemas porque traíram a confiança do seu cônjuge. Bem-vindo à família de Jesus. Na família de Jesus tem Davi. Talvez na família de Jesus, ou me assistindo agora, tenham pessoas que já cometeram outros problemas e mentem. Mas é provável que tenha alguma pessoa que já mentiu aqui ou é mentiroso. Bem-vindo à família de Jesus, tem lugar para mentirosos também. Na família de Jesus tem mais um grupo que aqui é apresentado, que é o 5º grupo que eu vou destacar, de pessoas de um passado, para ser mais delicado, eu vou chamar de passado questionável, como por exemplo, Raabe. Outro, Perez. Quem foi Raabe? Uma mulher que Deus trouxe para o seu povo, uma mulher incrível que fez parte uma das mães de Jesus, das matriarcas de Cristo. Mas antes de vir para o povo de Deus, quem era Raabe? Uma mulher de um passado triste, imoral. Ela vendia sexo por dinheiro, para viver. Era uma prostituta em Jericó. Quem foi Perez? Perez foi filho de Judá, de um caso de incesto entre Judá e sua mãe Tamar. Um caso imoral na família de Jesus. Na família de Jesus tem pessoas que vêm para aqui com a história complicada. Pessoas que têm um passado, às vezes, que não gosta nem de ser lembrado. Na família de Jesus tem pessoas aqui que, se talvez você fosse seu parente, você talvez nem iria querer mencionar. Mas eu acho importante que Jesus tenha colocado na sua história essas pessoas, porque mostra que Jesus não tinha vergonha de chamar de parentes ou chamar de irmãos pessoas que eram
de destaque, pessoas que eram famosas, mas pessoas desconhecidas, pessoas simples ou mesmo de um passado questionável. Quando se pergunta a respeito da nossa família, nosso prazer é falar do irmão que é doutor, a fulana que é professor, fulano que é não sei o quê, mas toda família geralmente tem alguém que não tem uma vida tão boa, nem para ser lembrada, nem para ser mencionado. Dificilmente você vai ter uma família totalmente perfeita, todos os membros, mas nada justifica ter vergonha de seja lá quem for da nossa família. Não é de vergonha, não é de desprezo, não é de descaso que eles precisam. O que eles precisam é de nosso amor, de nossa aceitação. Um irmão ter vergonha de falar com outro irmão na rua, isso é algo inadmissível. Um irmão encontrar o outro no mercado e virar a cara para não ver, para fazer de conta que não vê, isso é muito, e na verdade, lamentável. Você encontrar uma pessoa na rua e ter que mudar de calçada porque não quer falar com a pessoa, isso jamais deveria acontecer no meio do povo de Deus. Jesus, mesmo tendo pessoas de vários tipos em sua família, nunca teve vergonha de nenhum deles. A todos eles, ele fez questão de mencionar por nome na sua história. Por que Jesus fez questão de colocar esses nomes e por que eu escolhi a genealogia de Lucas e não a de Mateus? Vou dizer por quê. Porque quando termina a genealogia de Jesus em Lucas, o versículo 38, veja como termina a genealogia de Jesus. Termina Adão, que era filho de quem? De Deus. Para mim isto é o que tem de mais lindo nesse capítulo de Lucas. No final, todos temos uma única origem. Todos somos de origem divina. Isso significa que em meu sangue, em seu corpo, corre sangue real. Somos filhos da realeza, príncipes e princesas, que um dia reinaremos com Deus, com Cristo Jesus, por toda a eternidade. Então, seja lá qual for o tipo de pessoa que você for, seja talvez um mentiroso ou uma mentirosa, ou alguém com problema de bebida, ou alguém com problema de outros vícios, ou alguém com problema de conduta moral, ou talvez pessoas que se sintam desprezadas por nunca ser lembrada, ou pessoas que são de destaque, mas sabem que erraram gravemente. Seja bem-vindo à família de Jesus. Se na família de Jesus teve lugar para todas essas pessoas, na família de Jesus então tem lugar para você e tem lugar para mim também. Seja sempre bem-vindo. Agora, por se tratar de uma família com pessoas de histórias tão diferentes, às vezes a convivência fica difícil. Eu digo que às vezes não é confortável viver na igreja. Tem a hora que dá vontade de você nem mesmo entrar na igreja. Tem dias que a minha vontade nem sair de casa. Você se sente às vezes desconfortável na igreja em algum momento? É provável que já tenha se sentido, ou se sinta em algum momento. Você já percebeu que a igreja não é um lugar assim ideal? Você já percebeu que a igreja não é ideal, mas ela tem algumas falhas? Pois é, eu vejo a igreja como a arca de Noé no meio do dilúvio. A arca de Noé no meio do dilúvio, você acha que ali dentro era confortável? Cheirinho assim, como é que estava o aroma de xixi, de cocô, de animais ali dentro? Como é que você acha que estava ali dentro? Como é que você acha que estava aquele ambiente todo climatizado? Você acha como é que estava ali vários dias dentro de uma arca com um monte de bicho fazendo barulho e outras coisas mais? Era confortável? Era ideal? Não. Mas por que não pulava fora? Por que não pulava fora da arca? Porque morreria. A igreja com todos os seus problemas, a nossa igreja com todas as suas falhas, mesmo com todas as dificuldades que nós temos como família de Cristo, aqui ainda é o lugar mais seguro da terra. Aqui ainda é a melhor família para se pertencer. Aqui ainda é o melhor lugar para se crescer, se desenvolver e se preparar para o céu. Pessoas que não aprendem a conviver com outros crentes na igreja aqui na terra, não estarão na igreja no reino do céu. Pessoas que não aproveitam a igreja para aprender a viver entre família cristã, certamente não fará parte da família de Cristo também no céu. A igreja nessa terra é uma escola que Deus oferece para você e para mim,
para aprendermos as lições preciosas, para um dia sermos diplomados no reino da eternidade. Então eu quero aqui brevemente apresentar 3 dicas importantes para melhorar nossa convivência na igreja. Primeira dica importante: aprenda a perdoar e aprenda a amar sempre. Amar não significa necessariamente gostar. Amar é uma decisão da mente e do coração. Gostar mexe mais com sentimentos e emoções. Eu não tenho que gostar de você, mas eu tenho que amar você. E pode ser que com o tempo Deus desperte também em mim o gostar de você. Ninguém tem a obrigação de gostar de todo mundo, mas todos temos a obrigação de amar e respeitar todas as pessoas. É importante no relacionamento, em qualquer relacionamento, é impossível não dar e pedir perdão. Costumo dizer que o perdão é o óleo das engrenagens do relacionamento. Sem perdão, não tem como sustentar um casamento. Se não fosse o perdão, já não estaria casado com minha esposa. Se não fosse perdão, não teria meus filhos junto de mim. Se não fosse perdão, nem vocês me aguentariam, nem eu aguentaria vocês. O perdão é o que dá o azeitamento, é o que consegue fazer as engrenagens do funcionamento da igreja seguir em frente. Segundo ponto, segunda dica: ao invés de criticar as pessoas que têm algum problema, alguma maneira de se conduzir que você não concorda, ao invés de você ficar criticando, que tal se você fizer uma mudança? Mas não é para você ficar tentando mudar o outro. Alguém aqui gosta de ser mudado? Eu não gosto. Eu gosto de mudar quando eu estiver afim. Eu gosto de mudar quando eu olho para mim e vejo que eu estou afim e que eu quero mudar no meu ritmo que eu posso mudar. Você sabe por que é ruim quando alguém quer mudar a gente? Porque a gente conhece nosso limite e sabe onde a gente pode mudar ou não. Por isso, se você quiser mudar alguém na igreja, mude a si mesmo. Quando você muda a sua vida, a sua igreja já mudou. A história já mudou. Mas quando você fica querendo mudar o outro, além de você machucar o outro, você vai acabar sempre criando mais dificuldade. E é muito comum você querer criticar em mim defeitos que você tem e não consegue mudar em você. É muito natural que você veja nos outros defeitos que você tem e não conseguiu mudar em você. Então, antes de você criticar os defeitos, confira se esses defeitos você não tem e talvez você não conseguiu mudar. Uma terceira e última dica: respeite as opiniões diferentes. Eu gosto de pessoas que pensem, que valorizem minhas ideias. É natural que você goste também. Mas mesmo pessoas com opiniões contrárias são importantes. Opiniões contrárias, questionamentos contraditórios, nos ajudam a manter o equilíbrio, a tomar decisões com mais razoabilidade, a ajudar a analisar as coisas com ângulos diferentes. Se eu tiver que sentar com 10 pessoas e todas as 10 têm uma única opinião, então não precisaria dos 10, eu bastaria sentar com uma pessoa. É importante que nós tenhamos a habilidade de poder ouvir os pensamentos diferentes. As diferenças não podem nos separar. As diferenças precisam nos completar. Aqui eu tenho alguns anciãos que convivem comigo, meu filho convive comigo também há algum tempo. Nós somos diferentes. E não há ninguém igual a ninguém aqui. Deus criou cada planta, cada célula, cada folha, cada flor diferente da outra. Mas a diferença serve para nos completar e nos ajudar a perceber a plenitude que existe na vida. Portanto, há uma frase que diz o seguinte, que é do abraço das letras que se formam as palavras. É do abraço das palavras que se formam as frases. É do abraço das frases que se forma a história. É do abraço dos crentes que se forma a boa igreja. Eu entendo que essa habilidade de fazer a soma do melhor de cada um é o que constrói uma igreja forte. E para concluir, eu quero usar uma citação do livro Atos dos Apóstolos, página 12, que Ellen White diz assim: a igreja, ela é fraca, é defeituosa, mas ela é o único bem nessa terra que Deus mais tem prazer e que Deus mais dá atenção e seu supremo amor. Você parou para perceber isso? É fraca a igreja? Sua família é fraca? É defeituosa? Pois bem, a igreja é também. Só que é o bem mais precioso que Deus tem nessa terra. É essa família querida que Ele tem. E ela continua dizendo: a igreja é o cenário onde a graça de Deus se revela e transforma os corações.
Eu tenho certeza que a sua e a minha família, por mais dificuldades que tenha, é o nosso bem mais precioso que Deus nos deu nessa terra. Eu tenho certeza que essa igreja tem seus defeitos, que você sabe e que eu sei também. Mas eu tenho certeza que esta igreja é a menina dos olhos de Deus, amada intensamente por Cristo Jesus. Eu quero fazer um apelo a você. Já que você e eu somos parte da família de Jesus, não importa que tipo de pessoa, de grupo você tenha se identificado nessa família, eu queria que você dissesse: Senhor, me ajude a conviver cada vez melhor como igreja, a conviver cada vez melhor em família, a aprender a lidar com os tipos diferentes de crentes nessa igreja, a lidar com diferentes tipos de pessoas. Eu quero fazer tudo o que eu puder para ajudar você a acolher bem sua família e nos ajudar a formar mais famílias poderosas, mais famílias amorosas, missionárias, consagradas, para um dia reunirmos todas essas famílias numa única família lá no reino do céu. Jesus sonha com a igreja, uma igreja que ama, uma igreja amorosa, uma igreja que estende a mão para quem precisa. Eu quero ser essa igreja que o Senhor sonha para mim. Eu quero ser a família de Jesus, que representa bem Jesus aqui nessa terra, para que o mundo conheça que Jesus foi enviado aqui para salvar eu e você. Que Deus nos ajude a convivermos melhor nesta família que Deus nos deu. É muito melhor ter uma família cristã perto do que uma família biológica longe. Muitas vezes essa igreja é a nossa família mais próxima. A Santa Ceia é um momento especial para isto. Não sei se você precisa se reconciliar com alguém, não sei se você precisa pedir perdão a alguém ou dar perdão a alguém, mas faça isso. A vida é tão rápida, as coisas são tão curtas. A igreja é um lugar de nosso desenvolvimento espiritual. Quero convidar você a fazermos oração. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor, através de Jesus, o Senhor fez uma família aqui nessa terra. E nós cremos que esta igreja é a família de Jesus, com tipos diferentes de histórias, com origens as mais diversas, cada um com seus dilemas, com seus dramas, mas obrigado porque o Senhor acolhe cada um de nós. Obrigado porque nós temos a convicção de que mesmo sendo falhos, defeituosos como nós somos, obrigado porque o Senhor nos acolheu e nos recebeu em sua família. Nos ajude a vivermos cada vez melhor como irmãos em Cristo, a buscarmos viver um amor prático de tal modo que o mundo perceba que somos uma família que se ama, que se respeita. Nos ajude a termos olhos mais sensíveis para perceber o que podemos mudar em nós e aceitar no outro, ou mesmo em nós mesmos. Pai Santo, que o Senhor venha continuar abençoando esta igreja. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.